Imagine ter bilhões de dólares ao seu alcance. Seu empregador recebeu a responsabilidade de fazer esse dinheiro crescer de forma lenta e constante. Você pode apenas fazer seu trabalho no middle office, ser diligente e seguir as diretrizes internas de risco do banco. Ou você poderia controlar esses fundos e investir em opções de futuros arriscadas, podendo lucrar bilhões. Qual opção você escolhe? Pergunte a si mesmo. Isso vai revelar mais sobre você do que talvez gostaria de admitir. É um dos maiores escândalos de negociação da história, com perdas de quase 7 bilhões de dólares. Em determinado momento, Jerome lucra mais de $1 bilhão com suas operações ilegais, mas depois tudo desanda. Como é possível que um único operador consiga enganar um banco inteiro? E o que isso revela sobre o sistema financeiro em que vivemos hoje? Ele foi além dos seus limites, pois alguém tão inexperiente não conseguiria, já que a noite sempre sucede o dia. Mesmo sendo esperto, ele não deveria negociar 42 bilhões de dólares sem controle da administração. Se a administração soubesse, teriam agido contra ele. Jerome Kerviel nasceu e foi criado como um cara esperto em uma família modesta e trabalhadora na França. Ele cresceu em uma cidade pequena e teve uma infância típica francesa. Resumindo, a vida dele era basicamente comer queijo francês, circular com uma baguete e às vezes fazer uma opção de venda altamente alavancada. Sua trajetória acadêmica o leva à Universidade de Nantes, onde ele estuda finanças. Enquanto muitos colegas se formaram em escolas de elite, Jerome Kerviel entrou no Société Générale vindo de uma universidade pública. Jerome não é um estudante típico, não se destaca, mas também não tem dificuldades. Ele é, como muitos dizem, um estudante mediano. Solidamente mediano, mas sua determinação o faz seguir em frente. E ele conquistou um mestrado em Finanças em Organização e Controle de Mercados Financeiros. Este é um programa universitário que tem como objetivo preparar os alunos para cargos de middle e back office nos departamentos de negociação de instituições financeiras. O que isso significa? É o seguinte: front office é onde o dinheiro é feito, como fusões, aquisições e negociações. Back office, qualquer coisa que não seja front office. Middle office é um termo criado por um grupo do back office para se sentirem melhor. Então, sinceramente, ninguém diz que quer seguir middle ou back office como objetivo de carreira. Assim, precisamos questionar se ele realmente sabe o que está fazendo ou se já tem um grande plano. Naquela época, usavam middle office para fraudes bilionárias. Em 2000, após concluir o mestrado, Jerome Kerviel ingressou no Société Générale, ou SocGen, para abreviar. É um dos maiores bancos da França, comparável ao John Pierpont Morgan ou Bank of America, nos Estados Unidos da América. Você sempre aceitaria uma oferta dos três grandes, Goldman Sachs, JP Morgan Chase e Morgan Stanley, em vez do SocGen, mesmo na Europa, principalmente pelo prestígio. Os aprendizados são bem semelhantes. O SocGen oferece diversos serviços bancários, do varejo ao investimento. Ou, como disse um usuário do WSO depois que alguém perguntou se deveria evitar o SocGen: Poxa, é muito melhor do que nada. O primeiro cargo de Jerome no Société Générale é no Middle Office, com foco em trabalho de compliance. As responsabilidades dele incluem verificar operações e garantir que todas as atividades do front office sigam as regulamentações governamentais e internas. O problema é que esse trabalho de middle office pode ficar super entediante às vezes. Basicamente, o front office vende os produtos para os clientes e o middle office faz os itens auxiliares para dar suporte à venda. Então, por exemplo, reconciliação de registros, compliance e controles, o back office dá suporte ao desenvolvimento do produto em si. Então, por exemplo, orçamento, gestão de recursos, desenvolvimento ou manutenção de sistemas, todas essas coisas. Então, sim, o papel do middle office é crucial para manter as operações do banco, mas não é realmente onde você pode ganhar muito dinheiro como funcionário de banco. Para lucrar financeiramente em uma organização, você sempre deve se posicionar o mais próximo possível dos centros geradores de lucro. Ou, como outra lenda dos traders desonestos diz, é uma indústria construída em torno do sucesso. Quanto mais sucesso, dinheiro e destaque você conquista na organização, mas todos entramos nisso cientes
É isso que queremos. A indústria é sobre ganhar e tentar lucrar mais que os outros. Nessa posição de middle office, Jerônimo assegura que os traders registrem corretamente suas operações nos sistemas. Esses lançamentos são vitais, pois alimentam os sistemas de contabilidade e de gestão de risco do banco. Em 2005, a carreira de Kerviel muda significativamente. Ele é promovido e integra a equipe de produtos Delta One em Paris como Trader Júnior. A função é monótona na melhor das hipóteses. Envolve a arbitragem de diferenças de preço entre índices de ações idênticos. Ele negocia futuros contra contratos a termo, atuando na execução de ordens. Isso parece monótono à primeira vista e também sob a superfície. Mas isso coloca Jerome no centro das negociações do banco. Apesar do trabalho mundano, ele ganha experiência e acesso que depois possibilitam suas negociações fraudulentas. Kerviel sempre foi visto como um estranho. Chamaram-no de megalomaníaco, gênio da informática e jogador de alto risco que lamentava o pai. Mas Jerome Kerviel diz que é apenas um cara comum, motivado unicamente a gerar lucros para o banco e que sua chefia lhe dava carta branca. Jerome Kerviel inicia operações não autorizadas em 2006. SOG mais CGEN afirma que Kerviel foi designado para arbitrar discrepâncias entre derivativos de ações e preços de ações à vista. E começou a criar operações fictícias no final de 2006 e início de 2007. Mas que essas transações eram relativamente pequenas, as operações falsas aumentaram em frequência e em tamanho. Ele começa com operações pequenas e depois as intensifica, conhecendo todos os detalhes do setor intermediário. Isso permite que ele esconda operações dos supervisores, conhecimento útil à medida que assume riscos maiores. Kerviel é cuidadoso, mas fecha operações em 2 ou 3 dias, pouco antes dos controles do sistema do banco emitirem alerta. E Kerviel então transfere essas posições antigas para operações recém-iniciadas. Resumindo, quando eu ganhava 100, registrava uma perda igual em operações virtuais. Kerviel usou mais do que seu conhecimento do middle office para ocultar suas atividades. Ele diz aos superiores que grandes operações são erros, apenas para restabelecer posições semelhantes. Depois, ele teria falsificado e-mails para tirar o foco de si. Depois, os gerentes do SOCGEN explicam métodos usados por Kerviel para burlar controles internos e não ser detectado. O presidente executivo Daniel Bolton compara o padrão a um vírus em mutação, onde centenas de milhares de operações eram ocultadas por operações de hedge falsas e compensatórias. Estou tentando entender o que inspiraria um operador individual a assumir tantos riscos a mais do que talvez fosse necessário. Como disse, não penso que você faça isso de propósito. É uma situação perversa. Você quebra a regra inicialmente, tem um prejuízo, tenta encobrir isso, tenta esconder. Ao longo do tempo, você percebe que não há sistemas ou controles para te impedir e, de forma perversa, continua operando. Assuma mais riscos para recuperar prejuízos. Fica claro que há menos sistemas e controles do que você pensava e você segue em frente. As atividades de negociação de Kerviel logo se tornam audaciosas. Em 2007, ele já negocia bilhões de dólares, ultrapassando sua autoridade como operador júnior. Essas negociações ficam discretas ao serem concluídas antes dos sistemas internos detectarem. Ele aposta na queda do mercado e, com a crise financeira, suas posições pessimistas dão resultado. Assim, ele usa contratos futuros para aumentar sua alavancagem nas apostas. Contratos futuros são derivativos financeiros que permitem ao investidor ter total exposição a uma ação ou ativo subjacente sem desembolsar capital para comprá-lo. Usando esses derivativos, Jerome arrisca dezenas de bilhões de dólares da empresa, e isso vem funcionando até agora. No fim de 2007, Jerome está vendido líquido, apostando na queda das ações. Essa estratégia funciona e gera grandes lucros. No início de 2008, as operações de Jerome já renderam ao Société Générale mais de $1 bilhão. O sucesso atrai atenção indesejada. Kerviel, ao notar o risco e a atenção gerada por seus lucros, tenta reduzir suas operações. Ele faz apostas longas no mercado para equilibrar seus ganhos anteriores, esperando reduzir a visibilidade de sua conta.
Com a crise do subprime se aproximando, Carviel fez uma aposta não autorizada de 30 bilhões de euros na alta dos mercados. Ele perdeu. Infelizmente, a queda do mercado acelera. Em 2008, o Dow Jones Industrial Average cai quase 20% e em um único dia, o Dow caiu 778 pontos, a maior queda em pontos da sua história. Naquela época, o S&P 500 e o Nasdaq também sofreram quedas significativas. A tentativa de Kerviel de reduzir seus lucros sai pela culatra, levando a perdas massivas para o banco. Em 24 de janeiro de 2008, o Chief Executive Officer do Société Générale, segundo maior banco da França, anunciou prejuízo recorde de 4,9 bilhões de euros. As perdas das operações de Kerviel ultrapassam 7 bilhões de dólares, cerca de 10% do valor de mercado do Société Générale. Além disso, o banco enfrenta 3 bilhões em perdas de crédito crescentes, e isso é um problema porque obriga o banco a buscar capital externo junto a investidores. Identificamos uma posição oculta e notamos uma irregularidade, pois ela não constava em nossos livros contábeis, mas ainda fazia parte das nossas atividades de mercado. Em seguida, tudo acontece muito rápido. Para o banco francês, um jovem operador foi o culpado. Jérôme Kerviel se tornou um nome conhecido da noite para o dia. Até o parlamento francês se envolveu em suas supostas ações. O governo francês está acompanhando essa situação de perto. Kerviel foi indiciado 4 dias após. O jovem prodígio da Bretanha, com pouco mais de 30 anos, virou o enfant terrible dos bancos de investimento? Mas e se isso for apenas metade da verdade? E se Jérôme não for o culpado, mas sim a vítima? Correndo atrás da história, o primeiro dia do julgamento de Jérôme Kerviel provocou um tumulto midiático. O ex-operador da Société Générale e sua advogada demoraram 15 minutos para entrar no tribunal. 91 veículos de imprensa foram credenciados para cobrir o aguardado julgamento, 1/3 estrangeiros. O mundo observa o operador que, em 2008, causou ao Société Générale uma perda de quase 5 bilhões de euros com apostas arriscadas. Quando operações não autorizadas são reveladas, o mercado reage fortemente. Em 21 de janeiro de 2008, com os mercados dos Estados Unidos da América fechados pelo feriado de Martin Luther King, um operador do Société Générale deve desfazer as posições de Curville. A falta de liquidez nesse dia tranquilo de negociações agrava o impacto no mercado. O Financial Times Stock Exchange sofre sua maior queda em pontos em um único dia, e as ações europeias fecham com alguns dos piores resultados desde o 11 de setembro. Mercados asiáticos caem até 15%. Futuros do S&P 500 atingem limite de baixa. Em resposta, o presidente do Fed, Ben Bernanke, neste momento realiza uma reunião de emergência e anuncia um corte significativo na taxa de juros. E há discussões sobre de quem realmente é a culpa de tudo isso. A imprensa francesa aponta que os chefes de Kerviel o pressionaram a realizar essas grandes operações. Enquanto essa narrativa cresce, muitos acham incrível que um operador júnior tivesse tanta confiança para apostar alto. Um dos chefes de Kerviel chega a se referir a ele como "não é um dos nossos astros". Isso não é algo que você queira ouvir do seu empregador, mas mostra o status secundário dele na empresa. As consequências das negociações não autorizadas de Jérôme Kerviel são rápidas e severas. Após 48 horas de interrogatório, a polícia o acusa de abuso de confiança e acesso ilegal a computadores. 2 anos e meio depois, um tribunal o considera culpado. O veredicto determina 5 anos de prisão e o reembolso de 6,7 bilhões ao Société Générale. Para ser sincero, não sei como isso tem sido para ele. Os juízes franceses disseram que os juízes que reduziram sua multa também deveriam ter questionado isso. Jérôme Kerviel deve pagar ao Société Générale 1 milhão de euros, uma fração da perda inicial de 49 bilhões de euros em negociações que ele causou há mais de 8 anos. As várias falhas do Société Générale mostram que o banco teve papel importante e decisivo ao permitir o incidente. E isso não é só uma pista importante no drama, as consequências geram muitas dúvidas. Críticos afirmam ser improvável que o banco desconhecesse totalmente as grandes operações de Kerviel. Afirmam que o suposto padrão de encerramento em 3 dias não seria possível, considerando as grandes somas envolvidas. Alguns acham que o banco ignorou a situação pelos grandes lucros iniciais das operações dele. Em 2008, a ministra das Finanças da França, Christine Lagarde, lidera uma investigação sobre o papel do banco no escândalo. As conclusões mostram que o Société Générale não adotou controles suficientes, mesmo após alertas para reforçar sua segurança operacional.
É incompreensível. É um julgamento que afirma que só ele foi responsável por tudo. O julgamento declara que o banco que ele ajudou a criar não é responsável, mesmo tendo agido com negligência. Críticos, obviamente, incluindo os advogados de Kerviel, afirmam que o banco sabia das operações e permitiu que continuassem, usando Kerviel como bode expiatório. Quando as coisas deram errado, a teoria de que Kerviel agiu sozinho parece improvável. Seus superiores poderiam receber bônus altos pelos lucros das operações. A ideia de que um operador júnior teria permissão para fazer apostas maiores do que o valor de mercado do banco sem supervisão desafia a lógica. Em um livro publicado no início deste ano, Jérôme Kerviel afirma que não era o único no Société Générale a assumir grandes riscos. Ele disse que o banco aceitava tacitamente essas práticas e afirmou que só perdeu o prestígio quando seus lucros se transformaram em prejuízos. Em 2010, Kerviel é condenado a 5 anos de prisão, sendo 2 em liberdade condicional. Ele também enfrenta uma proibição permanente de trabalhar no setor de serviços financeiros. Apesar de condenado, Kerviel vence um processo por demissão injusta contra o Société Générale em 2016. O resultado é curioso, já que ele é proibido no setor de valores mobiliários, mas a lei francesa permite essa vitória. Kerviel acaba passando apenas 5 meses na prisão. O restante da sentença será cumprido em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Aliás, acredita-se que Kerviel não tenha lucrado pessoalmente com as operações suspeitas. Os promotores dizem que Kerviel tem colaborado com a investigação e afirmou que suas ações também eram praticadas por outros operadores no SocGen. Kerviel admite ter excedido os limites de crédito, mas diz que buscava aumentar os lucros do banco. Ele disse às autoridades que o banco estava satisfeito com seu desempenho no ano anterior e esperava receber um bônus de $300 mil sobre um lucro declarado de 60 milhões. Então cerca de 0,5. Se pensar melhor, esse cara é só uma pequena parte de um sistema enorme. Bem, você tem que entender como o setor bancário funciona hoje em dia. É organizado como um cartel de drogas e Kerviel é como um traficante de esquina que foi pego. Todas as camadas que protegem os traficantes de rua da gerência estão em funcionamento. Enquanto isso, a alta administração, presidente do conselho e Chief Executive Officer deveriam estar na cadeia e enfrentando a justiça. Eles fazem parte de um esquema criminoso que lida com derivativos e valores mobiliários falsificados. Você acha que ele foi feito de bode expiatório para o sistema bancário como um todo? Bem, novamente, usando o cartel de drogas e o modelo de negócios do tráfico, os policiais podem dizer, ou os reguladores podem dizer, pegamos um dos caras maus. Soltam os grandes peixes, prendem só os pequenos e deixam os grandes criminosos livres. O Chief Executive Officer, presidente e conselho da SocGen, especialistas em derivativos, estão livres mesmo devendo estar presos. Se não, coisa pior. Mesmo assim, até um cara que quebrou um banco inteiro, o operador desonesto dos operadores desonestos, diz que Jérôme é culpado. Você é uma das ex-operadoras desonestas e responsável pela falência do Banco Barring. Em 1995 você perdeu 1,3 bilhões. As perdas de Kerviel foram 4 vezes maiores. Isso te surpreende? Fiquei surpreso quando isso aconteceu. O Société Générale, em destaque nos derivativos desde o início dos anos 90, sempre liderou esse mercado. Todos tinham eles em alta estima, então o que aconteceu foi um choque para mim. Sei que todos acham que vou apoiar Jérôme Kerviel, mas é o contrário, é preciso assumir responsabilidade pelos próprios atos. Ele excedeu ilegalmente seu limite e teve o que merecia. Jérôme achou outra forma de ganhar dinheiro com sua vida. Jérôme Kerviel, 37 anos, fui operador de mercado e hoje luto contra o sistema para provar minha inocência na acusação de abuso de confiança. Ele usou sua fama para se voltar contra seus antigos chefes e fazer uma cruzada contra os males do mundo financeiro. Jérôme tentou se apresentar como uma vítima de um sistema bancário corrupto. Publicou um livro em 2007 com título que pode ser traduzido como As Engrenagens. Memórias de um operador que se apresenta como vítima de um sistema financeiro corrupto. Conquistou o apoio de Kerviel ao longo dos anos de pessoas com origens tão variadas quanto padres e políticos de esquerda. Nos primeiros dias, ele inspirou história em quadrinhos fã-clube e camisetas estampadas. O Estranho, filme baseado no relato dele, estreou nos cinemas franceses com críticas majoritariamente positivas. Kerviel, que sofre de fobias e ataques de pânico, disse que não consegue assistir ao filme inteiro porque isso traz de volta más lembranças. Então, culpado ou vítima, quem se importa, desde que você consiga monetizar a sua situação.